Olá, ouvintes do canal INAC. Está no ar mais uma edição do nosso programa semanal de atualidades com análise sobre os principais temas jurídicos, políticos e sociais do momento. E claro que nós contamos com um time de especialistas de peso. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui comigo é Célia Lima Negrão, escritora, mentora e produtora de conteúdo digital em compliance e riscos, especialista em governança, estratégia, LGPD e direito trabalhista. Como vai, Célia? Boa tarde. Boa tarde, Chico. Um prazer. Também comigo a professora Alexandra, também assim conhecida, também Maria das Dores Alexandre, mestre em Direito Empresarial, com pós em Direito do Trabalho e outros. Rede de apoio nacional em apoio à mulher. Como vai, doutora Alexandra? Boa tarde, doutor. Boa tarde a aos demais colegas. Com muito prazer, participo aqui pela segunda vez desse canal, um canal que eu julgo o mais importante hoje a nível nacional para trazer a informação, orientação e sugestão. Com muito prazer, eu participo com vocês. Muito bem. Também comigo o doutor Rafael Richetti, advogado, especialista em direito previdenciário e do trabalho, sócio do escritório Geller e Viduto. Como é que vai, Rafael? Né, espectadores, todos os nossos convidados. É sempre um prazer estar aqui contigo. Também comigo a doutora Patrícia Pavani, promotora de justiça em Casa Branca, com reconhecida trajetória no Ministério Público. Como vai, Patrícia? Olá, olá, Miné, olá, colegas. Boa tarde a todos, boa tarde ao nosso público ouvinte. É um prazer novamente estar aqui hoje para discutirmos debates, e notícias tão relevantes para o nosso Brasil e no combate à corrupção. Muito bem. E vamos já começar com um assunto quente, né? Engraçado como nós temos pontos de coincidência entre Brasil e Estados Unidos. A pesquisa Genial Quest mostra que a polarização no Brasil atingiu níveis semelhantes aos dos Estados Unidos. Para 83% dos brasileiros, o país está mais dividido hoje, o mesmo índice de fevereiro de 2024 e 12 pontos acima de abril de 2023. Segundo o levantamento, 49% consideram que o presidente Lula representa o caos e 41% a ordem, enquanto 82% afirmam que a divisão política impede o avanço do país. Nos Estados Unidos, os números são parecidos e foram observados em relação a Trump, reforçando a semelhança dos dois cenários. Eu pergunto a Célia, como é que você interpreta essa coincidência, esse contexto Brasil-Estados Unidos, e o que nós podemos, como cidadãos, de alguma forma, melhorar nesse sentido, essa questão da polarização, que é algo que não só atrapalha a comunicação e a convivência entre pessoas. Como é que você vê isso, essa polarização de esquerda, direita, globalismo, não globalismo, né? É algo que nós precisamos explorar e entender com bastante competência. Obrigada, Chico, pela pergunta. Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes aí. É um prazer sempre participar aqui deste programa, que traz temas tão relevantes. E você já começa com essa pauta quentíssima, como disse, né, Chico? E, de fato, essa aproximação aí do contexto brasileiro e americano, eu penso que vai além de um fenômeno voltado apenas para essas lideranças políticas em si, né? Na verdade, a gente encontra-se aí num momento de crise mesmo, de confiança institucional e até dessa coesão social. Veja, quando metade da população enxerga um presidente como sinônimo de caos e a outra parte, né, o associa aí à ordem, a gente tem a materialização
dessa polarização estrutural que não vai ser apenas eleitoral. E essa divisão, então, cria esse ambiente mais voltado assim para a identidade pessoal. É além da identidade política. E aí, como você trouxe, isso dificulta consenso, bloqueia aí construção das agendas, e que são agendas relevantes e nacionais e comuns a toda a população, ao Brasil, né? Isso, do ponto de vista da governabilidade, isso tem um efeito direto, né? Porque reduz ali uma capacidade de diálogo, né? A gente tem aí instituições públicas fragilizadas, a gente aumenta também um custo institucional, porque qualquer decisão estratégica, né? Tudo passa a ser interpretado como de um lado ou de outro. Então, eu entendo que essa pesquisa indica que estamos bem nessa polarização, cada vez mais identitária, né? E quando 76% dos brasileiros declaram que são petistas ou bolsonaristas, isso significa que a identidade política passa a se confundir e reproduz exatamente o que você trouxe, Chico, a lógica que já se consolidou nos Estados Unidos, que a gente sempre, quando lê as matérias, a gente entende, né? Lá é ou democrata ou republicano, e a gente está nesse caminho. E esse cenário não é bom, esvazia o centro político, esvazia as pautas atuais do país, e a gente vê as pautas sempre centradas em posições radicais, à direita ou à esquerda. E quem perde é a população. Isso impacta no nosso cotidiano? Com certeza, né? Quando uma parcela tão ampla da população já se identifica, né, diretamente com algum polo, essa divisão ela se amplia não só no ambiente formal da política, mas no nosso convívio cotidiano, nas redes sociais, na família, no trabalho. Quantas desavenças familiares, né? Quantas dissoluções familiares e até mortes a gente não vê acontecendo nos últimos anos, né? E eu também, Chico, ali, ouvintes e demais colegas, né? Eu tenho observado, não sei se vocês têm percebido isso, que os discursos eles estão passando a ter uma visão muito distorcida e de radicalização, né? E essas tendências estão radicalizadas, essas narrativas, né? E isso é péssimo para a população. E aí, quando agora temos um lado bom dessa pesquisa, né, Chico? Até vi aqui um dos dados, é que 83% vê ainda, né, o país dividido, já entende isso, que está dividido, isso é bom, esse entendimento, né? E 82% afirmam aí que a divisão atrapalha o avanço das pautas. Então, as pessoas percebem o problema que nós estamos vivendo, né? 82% afirma que isso é um problema. E isso, quando a gente leva para a prática, o que que acontece? Não adianta nenhum governo A, nem o B ter um bom plano, por exemplo, de governo. Porque se quase a metade da população já vê o adversário como caótico, como inimigo, né? Então há um vácuo ali de proposta fora do polo ali, né? Desses extremos. E aí as pautas gerais de interesse da população realmente vão ficar para trás e ficam para trás. Então, é, a gente vê isso acontecer, isso é muito sério. A disputa dessas pautas passa a ser, né, quem está defendendo, quem está propondo e não qual é a proposta. Então a gente perde a oportunidade de discutir as pautas, de analisar de forma mais racional o que está sendo colocado, e temas como economia, como questões voltadas à população, à saúde, à educação vão ficando de lado e ninguém analisa o que está sendo proposto, né? Porque virou uma questão de identidade pessoal. Isso é desanimador, tá, Chico, e demais colegas, porque quem tenta se manter numa racionalidade no meio dessa polarização se sente perdido. Porque, e não tem o que fazer, né? Porque, na verdade, isso compromete a construção de toda a agenda para o país, porque a gente está centrado nesses polos, tá? Então, isso é péssimo e eu penso que esse caráter emocional da polarização dificulta
toda a pauta, a agenda positiva para o país. Por exemplo, quem vê o país quebrado ou ameaçado, não há nenhuma chance de considerar outro cenário, né? Então, as decisões do judiciário, quem vê que há uma lógica dominante ali, também passa a não observar as lógicas normativas, as questões constitucionais, o que está sendo posto, e realmente a gente tem esse ambiente polarizado e que isso é péssimo. Agora, o desafio atual é resgatar isso, até para proteger a democracia, sobreviver a essa polarização, a gente precisa de respostas estruturantes, de mais governança, de mais transparência, controle, né? E voltar o país a uma discussão mais racional e analítica do que está sendo proposto, menos emocional e menos identitária, né? Essa é a visão aí que eu tenho, Chico, desse cenário. Muito bem. Vou perguntar para a doutora Alexandra, aí dentro desse tema ainda, nós temos essa questão de polarização ideológica, né? De um lado, nós temos um universo conservador, né? E de outro lado, nós temos um universo que é, que seria de esquerda, entre aspas, né? Ou de centro-esquerda. E aí nós temos muito pouca identidade, assim, talvez a maioria da população esteja sem identidade para um lado ou para o outro, né? Sendo que uma parte ou outra, uma parte chama os conservadores de fascistas, né? E de outro lado, os conservadores chamam a esquerda de comunista, tá? Quando na realidade nós temos, eu acho que hoje, sob o ponto de vista geral, nós não temos mais esse viés tão ideológico, porque as principais nações, sejam elas de origem socialista, hoje têm uma visão capitalista, né? Capitalista de Estado e não capitalista de Estado, né? E mesmo o chamado neoliberalismo, nós temos uma ideia que depende, né? Se eventualmente nós tivermos uma necessidade de intervenção do Estado na economia, o Estado assim intervirá, né? Então, nós temos uma questão muito séria relacionada a isso. Alexandra, como é que você imagina que possa ser o caminho do meio em relação a toda essa polarização? De fato, eu vejo com muita preocupação a divisão, porque tudo nasceu lá atrás com um instituto conhecido hoje como fake news, né? Então, foram construídas muitas fake news para o fortalecimento dessa divisão ou desse universo direita e esquerda. Produção de fake news de um lado e combate de fake news do outro lado, ou quem sabe um outro instituto que não me vem à memória agora, mas vejo com preocupação. Porém, eu vejo uma luz ao fim do túnel quando 82% da população, das pessoas que vieram a essa pesquisa, entende e vê um meio de se resolver isso. Eu acredito que o pior já passou. Infelizmente, nós temos hoje o parlamento desacreditado, a política está devastadamente desacreditada, porque se você fala em política, se você se identifica em algum momento com a política, você já passa a ser uma pessoa mal vista, seja de direita não, seja de extrema direita, seja de extrema esquerda, porque não necessariamente a pessoa que defende a direita deve ser extremista. Assim também eu levo para a esquerda. A pessoa que defende a esquerda deve ser extremista. Mas é importante que haja direita e esquerda sim, porque se não houvesse isso, não teríamos como escolher o candidato. Infelizmente, eu ouso dizer isso, eu
percebo nitidamente que as pessoas que são levadas, movidas, conquistadas por fake news são pessoas com um grau intelectual menos elevado. Eu não sei se eu estou errado nessa análise, mas uma pessoa que tem um pouco de conhecimento com tecnologia, quando ela recebe uma notícia que ela tenha dúvida, ela vai lá conferir. Eu vou ver se essa notícia é verdadeira, se essa informação é pertinente, se não é alguém, um concorrente querendo destruir outro. E assim ela já, com essa possibilidade, com esse conhecimento, ela naturalmente ela não vai distribuir, reforçar, compartilhar, curtir, comentar uma fake news. Por outro lado, quando a pesquisa me traz que 82% das pessoas têm outra consciência, eu vejo que vai dar um trabalho, isso vai continuar por algum tempo, mas esses parlamentares radicais, que, independente do projeto ser bom para a nação, eles contestam, eles reprovam, eles não aprovam, eu acredito que a carreira deles seja curta, que nas próximas eleições eles já minarão e logo a política vai tomar um outro rumo, porque tudo de uma nação depende da política, tudo. Como é que o que depende para o crescimento da nação anda, eu posso admitir que isso permaneça, perpetue nessa dúvida, nessa balança, onde a maioria dos brasileiros, a política eu não quero nem saber, eu não quero ver. Outra coisa, eu combato muito essa questão das pessoas dizerem assim, não acredito em político nenhum. Eu digo, então, você não acredita, por que você não vai lá se candidatar? Por que você não vai concorrer a uma vaga? Você deve ser uma pessoa boa para concorrer. Vamos acreditar, vamos ver quem é melhor, quem tem melhores projetos, vamos ver a vida pregressa daquela pessoa. Primeiramente, eu jamais destinaria meu voto para um político que nunca trabalhou, que não sabe o que é ralar, ganhar. Eu jamais destinaria meu voto para pessoas que produzem fake news. Seja, eu não tenho bandeira, eu não me apego à bandeira partidária, eu me apego a projetos, a intenções, a vida preguiça, quem já fez. Porque tem pessoas que nunca teve a oportunidade de ser político, mas tem projetos, ajuda. Por exemplo, eu ajudo mulheres vítimas de violência doméstica desde a instituição da Lei Maria da Penha. Sou política? Não. Mas se considerar que política é fazer o bem sem olhar quem é, ter projeto, é apresentar propostas, de repente eu sou política e não sei. Então é isso aí. Eu temo a nossa instituição política não recuperar sua credibilidade. E acredito que o que a gente está vendo acontecer nos parlamentos brasileiros, a guerra direita e esquerda, gente indo tapas, brigas, palavras de baixo calão em momentos tão importantes de decisão para o nosso país, propostas sendo reprovadas porque não interessa para um lado ou para outro, e eu acredito que esses 82% que a pesquisa traz para nós são eles que vão conscientemente atrair mais pessoas e logo nós teremos uma política mais confiável do que a que atual se encontra em nosso país. É essa a minha visão. Muito bem. Patrícia, eu vou deixar para você a pergunta pimenta, né? Eu sempre faço assim algo. Eu diria o seguinte: talvez essa polarização ela tenha ganhado um pouco mais de corpo a partir do momento em que nós tivemos algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, né? Como o reconhecimento da chamada incompetência do juízo, né, na condenação do atual presidente Luiz Inácio da Silva, na chamada Operação Lava Jato, né?
E a partir dali nós tivemos uma polarização muito mais aguçada, né? A partir do momento em que nós tivemos não uma absolvição, mas simplesmente um reconhecimento, né, de que não se tratava de órgão julgador competente, né? Sendo que essa decisão deveria ter sido tomada, talvez, no seu início de julgamento, né? E não levado tanto tempo. Então, nós tivemos várias condenações em esferas diferentes e um morrer na praia, né? Vamos dizer isso. Talvez essa decisão que possa ter sido acertada, né? E mesmo se não acertada, como alguns diriam, nós até preferiríamos que o atual presidente tivesse sido absolvido, mesmo que injustamente, né, a condenado e depois descondenado, como diz a população, né? Como é que você vê essa atuação da Suprema Corte diante dessa situação e que pode ter influenciado nessa questão envolvendo polarização? Né, como as colegas já me antecederam e falaram, a questão da polarização realmente é muito preocupante, que todos vemos dessa forma, não tem um lado bom, né? Os dois lados são ruins, e a gente não consegue encontrar um meio termo em relação a isso, né? Então, a gente tem, como mencionado, consequências hoje, de tão grave que está a polarização, uma consequência não só no âmbito político, né? A gente tem consequências pessoais, consequências afetivas, né? A ponto de, outro dia eu cheguei a ver uma notícia de que essa polarização chega, inclusive, a critérios de escolha de esposa, né? Pais não aprovam a escolha pelos filhos de determinada esposa se demonstram uma simpatia para um lado ou para um outro. Então, vocês veem a gravidade Deus. disso nas relações pessoais, inclusive, que estamos enfrentando, né? E, de certa maneira, eu que atuo como promotora na linha de frente dos casos, juizado especial, criminal, a gente vê conflitos diários relacionados a isso, crime contra a honra, a ameaça, né? Uma questão de segurança pública que fomenta, inclusive, novos processos. Então, assim, em relação às decisões dos tribunais, do STF, que possa ter acirrado essa questão da polarização, não tenho dúvida que, com a volta do Lula ao cenário político, com o reconhecimento da anulação do processo e reconhecimento da incompetência, fazendo com que gerasse essa nulidade, traz a insegurança jurídica, é a palavra que mais vem à minha mente quando a gente fala sobre esse assunto. Como você falou, era melhor a gente ter tido uma absolvição, um decreto, ainda que equivocado, do que ficar nesse limbo, essa insegurança jurídica que ninguém sabe o que aconteceu, que ninguém sabe explicar e ninguém sabe o porquê. É isso aí que me preocupa muito, né? E a gente vê cada hora adotando-se uma posição, como que a gente vai confiar no Poder Judiciário, como que a gente vai trazer, até mesmo nós que somos da área jurídica, muitas vezes nos vemos perplexos para tentar entender o porquê daquela decisão naquele sentido, num caso, porque o mesmo caso tem soluções tão diversas, né? Então, a insegurança jurídica, ela fomenta demais a questão da polarização, sem dúvida, e o fato do Lula ter voltado para o cenário político diante de uma decisão desse contexto, de fato, traz, e deu o quê? Deu adubo, né, para que fosse cada vez mais de cada lado, criando desinformações e fake news, né? E quando a gente pensa no problema, todo mundo sabe apontar que o problema está aí. O que eu vejo muito nas discussões é isso, as pessoas só sabem apontar os problemas, as consequências, mas soluções e projetos práticos e ações para que sejam resolvidas, elas são muito difíceis, né? E uma delas que eu vejo e que é muito... Eu atuei na
promotoria eleitoral nas eleições municipais, que a gente vê que é extremamente difícil, e ainda mais agora, o implemento da inteligência artificial, é o combate das fake news. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque ele está ligado à questão de educação e consciência crítica da população, do eleitorado. Então, se a gente não tiver, né, que eu sempre falo, né, Miné, em relação quando vem aqui no projeto, a questão, aqui no programa, a questão da educação, se a gente tivesse população com educação de berço ali, educação para poder ter uma consciência crítica, né, seria muito melhor, e muito mais difícil de induzir esse eleitorado a essa polarização. Mas, diversamente do que a doutora Alexandra, eu não estou conseguindo ver muita esperança aí no assunto, não. E também não consigo propor e identificar muitas soluções. Elas não são fáceis, é um processo complexo. Inclusive, só para fechar, não é só Brasil e Estados Unidos que vivencia isso, nós estamos vivenciando isso no mundo, né? Então, assim, é uma tendência mundial essa questão. Infelizmente, não é um problema, mais um desafio dos brasileiros aí, extremamente grave para ser refletido. Verdade. Rafael, ainda dentro da mesma questão, né, nós temos assim uma situação um pouco diferente. Enquanto se fala em ideologia, né, direita, esquerda, nós temos o crime organizado simplesmente sem partido, né? Ele não é nem de esquerda nem de direita, né? Ele está em toda parte, né? E talvez a política não esteja tão organizada quanto o crime organizado, né? E aí a grande pergunta que a gente faz em relação a isso é qual a influência da não presença do Estado na vida do cidadão comum, né? E com a ligação disto com essa polarização. Miné, eu acho que essa polarização, como os meus colegas já antecederam, ela tem altíssimos custos, né? Ela paralisa completamente o governo, né? Ela deterioriza a convivência, né? Ela impede que o país avance, né? Em temas urgentes, tá? Tanto na questão da economia, da educação, como também da própria segurança, conforme você mencionou, né? É, mas eu acho que há um lado positivo aí, né? Talvez ela expõe o esgotamento de velhos modelos e abre espaço para lideranças moderadas, né? Talvez capazes de unir em vez de dividir, tá? Mas também apresenta aí um cenário que a gente fica um pouco vulnerável aí com oportunistas, né? Então, eu acho que é uma questão realmente muito difícil e essa polarização não faz bem para a gente. Muito bem. É, Rafael, eu vou continuar com você ainda numa questão bem específica de natureza previdenciária. Nós tivemos duas grandes notícias no campo previdenciário. A primeira foi a regulamentação da pensão para filhos de vítimas de feminicídio, né? E a segunda, uma decisão judicial que reconheceu que médicos autônomos têm direito à aposentadoria especial. Antes de perguntar para você de que maneira essas medidas representam um avanço no direito previdenciário, eu sempre tenho uma preocupação muito grande quando nós criamos novos benefícios e não criamos fontes de custeio, né? Então, parece que nós temos sempre um descompasso entre essa condição, né? Nós criamos benefícios e não criamos da onde sai, né? Eu queria que você comentasse dentro dessa lógica, né? O quanto isso avança no direito previdenciário e o quanto isso pode também pode ser prejudicial no futuro. Né, eu vou até fazer um paralelo, né? Não, a gente não pode ignorar
o descrédito, né, que assola aí uma parcela significativa da população em relação às nossas instituições, incluindo a própria Seguridade Social, né? Os problemas de corrupção e a má gestão que historicamente afetam o Brasil, né, tem trazido esse descrédito, tá, dessa parcela significativa da população. Então, é compreensível que, diante de tamanhas adversidades, né, surge esse ceticismo generalizado. Mas, no entanto, mesmo nesse cenário de desafios e desconfiança, consigamos enxergar aí um papel insubstituível que a Seguridade Social ela desempenha. Então, estamos falando, Miné, da principal ferramenta de combate às desigualdades e de resolução dos problemas sociais mais prementes, né, do Brasil. Então, como sabemos, a Seguridade Social ela transcende a mera previdência social. Então, ela abarca aí um tripé essencial, tá? Que é a saúde, a previdência social, muitas vezes confundida com seguridade social, e a assistência social. Então, existe um tripé aí: saúde, previdência social e assistência social. Então, o seu propósito fundamental não é apenas garantir a vida do indivíduo, mas assegurar-lhe condições mínimas de sobrevivência digna, digo. Né? Então, eu acho que nesse contexto surgem avanços no direito previdenciário e no assistencialismo, como é o caso dessa pensão especial, né, por feminicídio, que você mencionou, né? Então, é uma resposta, né, à violência e à vulnerabilidade social. Então, eu queria falar um pouquinho dele, para quem não está sabendo ainda, para os nossos ouvintes que não estão sabendo, a partir do decreto 12.636, agora de setembro de 2025, ou seja, recente, foi instituída uma pensão especial para os filhos e dependentes crianças ou adolescentes órfãos em razão do crime de feminicídio, né? Então, o que há de interessante, né? O que há de relevante aqui? Então, essa medida, na verdade, ela é um marco, né? Porque ela representa uma expansão crucial da proteção social para além dos modelos tradicionais contributivos da Previdência Social. Então, estamos falando de uma pensão de natureza assistencial e compensatória, assim como o LOAS, né? Que, na verdade, nada mais é do que destinada a mitigar aí os efeitos de um crime horrendo, né? Um crime hediondo. Então, é o Estado, ao reconhecer a falha em proteger a vida da mulher, ela acaba assumindo a responsabilidade de prover um mínimo existencial aos filhos desamparados, né? Com o valor aí de um salário mínimo mensal condicionado ao critério de renda familiar per capita. Então, é um benefício assistencial, né? Que demonstra aí uma visão contemporânea e inclusiva de proteção. Então, o respondendo à sua pergunta, o que essas medidas elas representam para o avanço do direito previdenciário? Então, tanto em sua essência, né, ela representa aí um avanço notável, né, para o direito social, porque ela demonstra que mesmo com críticas legítimas e os desafios inerentes à gestão, né, o sistema de seguridade social ele é dinâmico, essencial e ele permanece ativo. Cabe ao governo, evidentemente, equilibrar essas contas, né? Redução, a questão dos cabides de emprego, né? O equilíbrio fiscal que a gente não vê, a gente só vê o governo querendo implantar mais taxação, né? Mais imposto, mas você não vê o governo querendo fazer o serviço de casa. Mas realmente a questão aí da assistência social englobada aí na Seguridade Social é um avanço e essa pensão é super bem-vinda.
Será que estamos com problema? Eu acho que o Miné caiu, né? Eu acho que o Minel caiu. Alguém gostaria de complementar aí Eu Gostaria, essa Rafael, questão? muito essa questão aí, porque eu sou promotora do júri, então a gente sabe o quanto os familiares das vítimas, e principalmente as crianças, sofrem demais em relação a esse tipo de crime. Então, assim, eu vi com muita alegria essa iniciativa de lei, essa aprovação, ainda que a preocupação com o orçamento, ela é legítima e existe, mas na prática, a hora que você vê o quão isso é importante, é, é, tem que aplaudir essa iniciativa, que é dentre inúmeras outras iniciativas, que inclusive vai ser nossa pauta também, a respeito do aumento dos crimes de feminicídio, que nós vamos discutir isso ainda aqui hoje, das consequências decorrentes a isso, né? Então, assim, eu atuei muito tempo como promotora única, então a gente sabe o caos que cria na família, porque muitas vezes o pai é preso e a mãe morre e fica as crianças. Quem cuida? Muitas vezes não tem família estruturada, é o Estado também que vai cuidar. Então, assim, de alguma forma, o Estado está ajudando com que a própria sociedade consiga conduzir essas crianças num caso como esse. E a gente já tinha, né, o auxílio reclusão, que é quando o pai vai preso. Poxa, quando há o pai preso, você já tem essa questão do auxílio reclusão. Por que não um benefício, né? Eu sei que são de ordens jurídicas diferentes, mas por que não um benefício, então, num caso muito pior, que quando há ausência dessa mãe? Então, quando a gente olha pela perspectiva da vítima de crime, da família, das graves consequências, e que muitas vezes essa mulher era o arrimo dessa família, é de se aplaudir essa iniciativa. Espero que realmente se dê muito certo. E uma informação interessante em relação a isso, que muitas vezes que nos preocupa poxa, mas então muitas vezes o homicida ele vai acabar usufruindo, porque é ele que vai gerir esse. Não, tem toda uma questão legislativa, né, que proíbe isso, proíbe a acumulação dos dois benefícios também, né? E a gente teve uma alteração recente no Código Penal a respeito das consequências dos crimes contra a mulher. E uma das consequências é a perda do poder familiar. Então, muitas vezes, do próprio réu que comete isso, se está correlacionado, ele não vai ter nenhum direito mais de exercer o poder familiar em relação a esses filhos. Então, de alguma forma, assim, a legislação é coerente, ela se entrelaça e a gente consegue proteger a real pessoa, que são as crianças e os filhos dessa vítima. Perfeito. Eu também. Nós tivemos um pequeno problema técnico aqui, já retornando, né? E vamos, de alguma maneira, continuar nos nossos blocos. Vamos falar um pouquinho sobre o cenário internacional, né? O Hamas libertou nesta segunda-feira os últimos reféns israelenses vivos, enquanto Israel enviou um ônibus com palestinos detidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou o fim da guerra de 2 anos em Gaza, após participar da cúpula de paz no Egito e assinar um acordo de cessar-fogo entre Israel, Hamas, ao lado de Catar, Turquia e Egito. Trump também aproveitou para pedir indulto ao premier israelense de corrupção. Mas o sucesso do acordo depende de 4 pontos críticos. Em outro movimento diplomático, o presidente argentino Javier Milei se reuniu nesta terça-feira com Donald Trump na Casa Branca em gesto que simboliza apoio dos Estados Unidos ao governo argentino em tentativa de conter a influência chinesa. Eu vou passar essas questões todas para Patrícia, que já estava falando, né? Como é que você avalia o papel dos Estados Unidos nessas duas frentes? Mediação do cessar-fogo em Gaza, o fortalecimento das alianças da América do Sul com o Milei e, principalmente, essa nova estratégia americana no campo diplomático. E ainda coloco sobre esse pedido de perdão do Trump em relação
ao chamado primeiro-ministro israelense, que está, inclusive, condenado por crimes contra a humanidade, né, pelo Tribunal Internacional. Como é que você vê isso? Oi, Miné. Na verdade, são três assuntos distintos dentro de um assunto, né? Exatamente, Então, assim, eu exatamente. vejo diferentes enfoques e condutas do Trump em cada situação. Em relação à guerra, sem dúvida, o papel do Trump está sendo excelente. É, Era um papel que eu esperava que a ONU pudesse ter o poder de fazer isso, mas não teve, então a gente tem que dar graças a Deus que tem um presidente e um país que tem força militar e, de alguma forma, é, tenha disposição para sentar e puxar o problema para eles para poder resolver isso. Até porque a solução da guerra, infelizmente, ali, a paz, aquele local, ela, o que pode se perceber é que ela não está sendo consensual, né? A gente tem ali a situação dos dois lados e que Estados Unidos com os demais países ali aliados estão decidindo qual é a melhor forma de se resolver. Estão colocando ali os pontos, né, os 20 pontos ali para serem cumpridos. Agora, não, inclusive os outros, o Hamas e Israel, sequer estão sendo chamados ou sentados na mesa para discutir se querem ou não, né? Até porque se for sentar para querer, a gente não vai conseguir uma, um acordo realmente, que eles não estão tão dispostos. Então a gente precisa de uma força maior, pode-se dizer ali, para fazer dar certo o que realmente precisa ser feito, né? Uma comissão que se analise qual é o melhor ali, uma melhor saída, e dentre esses pontos de consenso, fazer cumprir caso nenhum dos dois realmente queiram aceitar determinada solução. Fora isso, acho muito difícil, infelizmente, a gente ter uma solução adequada ali para esse problema internacional tão grave, né? Então, aplausos para Trump quanto a essa conduta em relação à guerra. Agora, quando ele tem essa atuação diplomática, inclusive de se imiscuir nos problemas internos de corrupção ou de combate de corrupção ou não, pedindo ao parlamento de Israel para que dê indulto em relação a, ao presidente, né, de Israel, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Acho que isso foge já está querendo entrar em campo que não lhe compete, que não deveria. Então, assim, repudio esse tipo de atitude do Trump, e é isso que o torna, inclusive, uma figura pública tão odiada e amada ao mesmo tempo, né? Agora, em relação ao Milei, aqui na América Latina, a questão comercial e econômica, eu entendo que, como vimos na época da Guerra Fria, como se vê de uma maneira histórica, é a regra do jogo econômico, né? É uma questão de regra de jogo econômico aí. Então, assim, o Trump está, de certa forma, criando aliados econômicos e está usando essa força de influência política dele e econômica e militar e tudo para conseguir o que ele precisa para melhor para os Estados Unidos no que toca à economia do país. Então, em relação a isso, eu vejo uma questão de neutralidade, que ele está fazendo o que tem que ser feito ali para o bem do país dele, né? Então, são essas três opiniões diferentes em relação à conduta dele. Verdade. Professor Alexandra, ainda dentro dessa ideia que envolve o pedido de anistia, né, por parte do presidente Donald Trump, eu lembro que esse pedido, né, de anistia não foi só do Donald Trump. Nós também tivemos o presidente Biden, né, dando uma anistia ao seu filho pouco antes de terminar o seu mandato.
Então, na realidade, já é uma prática complicada. Então, quando o presidente Trump pede anistia aqui para o ex-presidente Bolsonaro e também para o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, nós temos uma prática que parece que é mal esclarecida, ou seja, ou falta de confiança na justiça, ou eventualmente a chamada influência direta em um resultado que possa lhe gerar algum proveito, né? Mas quero aqui determinar que isso não tem nenhuma relação entre direita ou esquerda, porque, para todos os efeitos, todos estão fazendo a mesma coisa. Isso mesmo. Eu vejo com muita preocupação, porque esse termo anistia, tem pessoas que vai para as ruas manifestar, pedir anistia de algo para alguém, em benefício de alguém, mas nem sabe o que significa anistia. Então, quando Estado, concedo anistia para alguém, eu estou endossando que o crime é possível, que vale a pena, que ele deve continuar fazendo, porque lá na frente ele vai ser anistiado, ou seja, ele vai poder sempre imperar nessa prática, porque ele nunca vai ser punido. Então, é preocupante, sim, e em especial vindo do presidente dos Estados Unidos, né, de Donald Trump. E no Brasil não é diferente, nós sabemos do que está acontecendo, do que vem acontecendo com relação a esse tema, anistia, e é aquela questão, enquanto nós tivermos um país dividido e imperando pela possibilidade do perdão no crime, nós não vamos ter uma política confiável. Vejo com muita preocupação e espero que realmente quem deva, quem deve, tem que pagar. Quem não deve, não tem. Por que eu não pratiquei um crime e vou para as ruas pedir anistia? Então, eu sei o que eu estou fazendo. Não concordo e deve ser punido, sim, com o rigor da lei. A lei, quando é sancionada, ela é sancionada exatamente mostrando, ei, aqui tem o Estado para punir, ei, o Estado está aqui de olho em você, você não pode tudo. E é a minha preocupação que alguém possa usufruir de um cargo político para fazer barbaridades e depois vir a ser anistiado. Muito bem. Célia, ainda sobre esse tema, eu lembro algumas situações envolvendo a invasão do Congresso americano, isso pós-eleição do presidente Biden, né? E que foi algo que não teve, de certa forma, punibilidade, né? Nós tivemos depois o presidente Donald Trump anistiando esse ato, e isso ficou como uma mácula, né? Como um incentivo de que invadir congressos pode ser uma forma de exercer política e não de desafiar o que nós chamamos de democracia, né? De outro lado, nós temos o fim desta guerra, né? Que implica hoje em uma nova discussão, as chamadas apurações dos crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, né? É, Temos ciência de que existe, sendo apurado dentro da órbita do próprio exército israelense, situações envolvendo execução sumária, né, de civis em grande número e ordenadas, né? E algo que está sendo apurado e que poderia constituir crime contra a humanidade, né? Será que nós teremos confiança suficiente na justiça para poder ver estas questões exemplarmente punidas para que isso não aconteça novamente?
Chico, você colocou várias situações aí, né? Olha só, veja bem, isso é tudo muito sério, esse cenário internacional que impacta aqui no Brasil, e cada país a gente percebe que é conduzido de uma maneira diferente. E a gente percebe que os países eles se aproximam na sua condução, nas suas decisões, quando eles têm uma ideologia ali mais polarizada ou não. O Trump, ele é seletivo. Né? A gente percebe que ele busca os acordos, ele tem um protagonismo, ele busca uma influência onde ele pretende defender e onde ele tem ganho. Então, ele vai atuar, ele gera benefício com isso, o caso da guerra, o fim da guerra, então ele gerou benefícios, ele conseguiu ali um cessar-fogo, conseguiu devolver ali os refugiados. Então, foi um bônus muito importante. Porém, caso esses países, eles têm um histórico de descumprimento de acordos, né? Eles não são países que geralmente eles se comprometem ali a longo prazo com determinadas medidas e acordos. E aí põe em xeque, inclusive, esse protagonismo do Trump e dos Estados Unidos ali à frente disso tudo, caso daqui a pouco estoure um outro problema e o cessar-fogo não seja mais a situação. E aí, quando a gente vê isso, inclusive, quando o Trump assume, você colocou aí, né, do Congresso, e ele simplesmente ignorou a situação naquele país. E aqui no Brasil, se Bolsonaro tivesse assumido, eventualmente, toda essa situação também seria ignorada, vamos dizer assim, se tivesse toda uma quebradeira e tal, porque é um polo de direita, às vezes extrema, que segue o que se defende, é uma seleção do que se defende. Como aqui nós temos um outro cenário político, então a esquerda, que entende que aquilo tudo foi causado por uma direita, enfim, então você tem aí os polos novamente se degladiando, vai se buscar a todo custo a punição em relação àqueles casos. E aí, isso é feito, às vezes, seguindo os ditames legais, constitucionais, por ora não, e a gente vê que tem sempre decisões políticas imperando, decisões polarizadas, emocionais, e que fogem totalmente à centralidade da questão, à racionalidade como as coisas precisam ser tratadas. E é isso que nós estamos. Então, aqui sim nós estamos fazendo o trabalho, o dever que tem que ser feito, por vezes muito bem feito, outras vezes não, a gente acompanha, e lá não, o Trump ele seleciona a guerra que ele quer. E ele faz isso estrategicamente, vai continuar fazendo, e lá já tem a polarização, a gente sabe, a metade da população está a favor dele, e ele tem o Congresso a favor, e ele vai tomar as medidas que ele entende que são importantes para defender o polo em que ele está. E ele faz isso mundialmente. Ele defende quem? Ele vai atrás da Argentina, que defende a mesma política que ele está ao lado de Israel, ele busca as alianças, sempre ali buscando, por exemplo, a presença na Argentina é muito estratégica, ele tenta minar ali a Rússia, a China, que tem crescido para cá. Então, ele é estratégico, ele vai diante do polo dele. Aqui no Brasil nós temos um outro polo dominante, e aí a gente vê essas situações e decisões totalmente diferentes nos dois países. Muito bem, eu vou voltar para a Patrícia, agora mudando um pouquinho o tema. A recente troca de comando no STF e no CNJ marca um momento de reformulação no combate à corrupção dentro do próprio Poder Judiciário. O ministro Edson Fachin, que foi empossado agora no último dia 29, como presidente das duas instituições, CNJ e Supremo, anunciou a criação de um órgão para identificar e prevenir riscos de corrupção e conflitos de interesses entre magistrados, né? Uma resposta direta às denúncias recentes e sobre vendas de sentenças, né? Patrícia, esse perfil do ministro Edson Fachin, um pouco mais discreto, né? E talvez menos falante, menos, vou até ser ousado aqui, menos marqueteiro,
em que isso pode ajudar, né, a garantir que essa depuração no judiciário ela possa trazer benefícios, né, inclusive de punições mais justas a quem desrespeita a função pública. Olha, Miné, inclusive eu estava dando escutando o discurso do Fachin quando da sua posse, e ele é um discurso que nos traz esperança na questão de se ter uma figura um pouco mais combativa, incisiva à corrupção ali agora, né? O discurso é muito bonito, muito bonito. Agora, se ele vai ser implementado, se isso realmente vai refletir nas práticas de combate, é o que me deixa apreensiva. Até porque, assim, a gente sempre tem essa esperança. Eu sou uma pessoa né? Sou brasileira mesmo, né? Esperança é a última que morre. Porque, assim, a gente estava falando até há pouco tempo a questão da anulação do processo do Lula e do reconhecimento da incompetência. Quem era o relator era o Fachin. Então, assim, ele foi conhecido muito na questão da sua carreira por essa decisão que pode-se dizer, foi o marco do desmantelamento do combate à corrupção que está vindo progressivamente desde então, ali de ladeira abaixo, né? Os instrumentos, a lei de improbidade sendo aprovada para retirar de inúmeras ferramentas que o Ministério Público tinha para o combate da corrupção, no aspecto da improbidade. Então, assim, a minha dúvida é em relação a isso. Agora, que há uma necessidade, né? Todo presidente do STF, para o que não conhece, é também presidente do CNJ. O CNJ é o órgão nacional, como se fosse uma corregedoria de todos os tribunais, de todo o Poder Judiciário. Então, assim, ele, por essência, esse órgão, por essência, ele tem essa capacidade e é exatamente isso que ele deve fazer. Primeiro, prevenir corrupção interna. Segundo, buscar mecanismos de se identificar onde tem as brechas para se dar aso, né? Porque a oportunidade faz o ladrão, e isso é verdade. Uma oportunidade faz o ladrão. Então, esses mecanismos, e agora a portaria que ele baixou no sentido de se buscar vamos dizer assim, esses instrumentos de combate à corrupção institucional do próprio judiciário, já tinha que ter se vindo muito antes, né? Mas tá bom que veio agora, né? Vamos ver se vai realmente surtir efeito, se vai ser implementado. Se, de alguma forma, a questão... Aí você me perguntou também a questão dele ser um pouco mais discreto. É óbvio, isso daí, na verdade, é o código de condutas de todo magistrado, né? Isso internamente, tanto o Ministério Público como o magistrado, a gente não pode ficar dando opiniões políticas, antecipando qualquer posição em relação ao pena de ser considerado suspeito na hora que você vai julgar um caso. Então, isso, na verdade, essa descrição, ela devia vir de todos os magistrados, né? Essa postura. Eu vejo com mais confiança, se permanecer nesse tipo de figura, se focar um pouco mais no dever de magistrado do que na vaidade. Então, assim, eu espero que realmente comece a mudar um pouco essa perspectiva e essa visão, infelizmente, que a população está tendo do poder judiciário, principalmente do STF atualmente. Verdade. Eu vou fazer uma última pergunta, nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Eu vou fazer essa pergunta para a doutora Alexandra. Alexandra, assim, numa breve resposta, hoje nós temos, no censo 2022, mais uma constatação que as mulheres ganham 20% menos que os homens. E as mulheres já chegaram ao topo, elas são CEOs de grandes organizações financeiras, industriais, já são desembargadoras, já foram presidentes e continuam ganhando menos. O que nós podemos fazer para que isso mude, né? É uma questão chamada respeito à igualdade de gênero. Muito obrigada pela pergunta tão pertinente ao que eu gosto de trazer, esclarecer e me expressar.
É preocupante, mas é uma realidade, embora equivocada. Eu digo que Deus deixou a função de parir com a mulher porque Deus sabia que a mulher dá conta de tudo. E eu acredito que essa mudança não virá em breve, mas com a mulher mais presente na política, isso tende a mudar. Eu, como advogada com 2 décadas atuando na área, eu amo encontrar uma promotora de justiça no meu processo. Me desculpe os homens, eu amo encontrar uma juíza porque elas têm um senso no seu julgamento voltado à justiça. O homem é muito técnico e, às vezes, uma decisão que venha baseada em técnica, ela seja injusta. Então, vejo com preocupação e acredito que, com a mudança política, mais mulheres nos parlamentos, mais mulheres presentes na política, isso vai melhorar. E é a grande falta que se tem hoje. Porém, as empresas que adotam um método inteligente, elas sabem a importância de uma mulher na gestão, na gerência, porque a mulher não menosprezando o homem. A mulher, como o homem, deve estar em pé de igualdade nos salários, assim como em todas as atividades. Eu vejo e torço para que, logo em breve, homens e mulheres tenham igualmente a mesma base salarial. Muito bem, eu quero agradecer os nossos convidados, ao Rafael, à doutora Alexandra, à Patrícia, a doutora Patrícia, a doutora Célia. É sempre um prazer recebê-los aqui. Convidando os nossos ouvintes e internautas a acompanhar o nosso canal INAC todas as quintas-feiras. Um grande abraço a todos. E aqui, Francisco Miné, convido a todos a seguir os nossos canais no YouTube e na Rádio 365. Um grande abraço a todos.